E hoje, aqui nesse vídeo, vamos falar de um BL de esportes. E aí pessoa do outro lado, seja bem-vindo, bem-vinda ou bem-vinde a mais um vídeo aqui do meu canal. Pra quem não me conhece, meu nome é Adriano e aqui neste canal eu falo de séries que eu ando assistindo nos meus tempos vagos. Na maioria das vezes, são séries Boys Love. E hoje, aqui nesse vídeo, a gente vai falar de um drama Boys Love tailandês que tem como plot principal gêmeos que trocam de lugares. E não é Not Me. Brincadeiras à parte, hoje a gente vai falar sobre Twins The Series, um drama Boys Love tailandês que traz este arco envolvendo gêmeos que trocam de lugares e também envolve esportes como o voleibol e também o jiu-jitsu. Só que antes de falar sobre essa série, eu gostaria de pedir para você se inscrever no canal se você não é inscrito, de deixar o like nesse vídeo e também de ativar o sininho das notificações. Assim, você vai ficar por dentro toda vez que tiver um vídeo novo aqui no canal. Também vou pedir para você não deixar de me acompanhar nas outras redes sociais. Eu sou Adriano Marinho R em todas elas. E um último aviso que eu dou aqui neste vídeo é que geralmente nos meus reviews eu tento ao máximo evitar dar algum spoiler sobre a série. Mas se eu acabar dando algum spoiler sobre a série, este alertazinho vai estar aparecendo aqui embaixo e você pode estar pulando a parte com spoilers na minutagem que eu vou deixar também aqui no vídeo. Recadinhos dados. Então, agora vamos falar sobre a série Twins. Em Twins The Series, a gente acompanha a história dos irmãos gêmeos Z e Sprite, dois irmãos que têm uma personalidade completamente diferente uma da outra e que eles vivem há muitos anos separados, já que os pais deles são divorciados. O Z mora com a mãe e o Sprite mora com o pai. Com o desenrolar do roteiro, a gente acaba até percebendo que o Z, ele pratica voleibol por causa da mãe dele, já que ele mora com a mãe, e o Sprite pratica jiu-jitsu por influência do pai dele. E como eu disse, os dois irmãos, eles têm personalidades muito diferentes. O Sprite, ele é todo amigável, divertido e feliz, enquanto que o Z, ele é um chato de galocha, insuportável e que ainda por cima se acha o dono do mundo e que é o melhor do mundo. Um dia, Sprite acaba tendo alguns problemas ali com alguns competidores do jiu-jitsu, e isso faz com que esses competidores que o Sprite teve um problema, acaba contratando alguns caras para poder bater no Sprite. Só que esses caras que foram contratados, eles acabam confundindo, e ao invés de bater no Sprite, eles acabam espancando o Z. Espancaram de uma forma tão violenta que o Z teve que parar no hospital completamente machucado. Se sentindo culpado após ver o irmão ali no hospital completamente machucado, Sprite acaba se oferecendo para ocupar o lugar do Z dentro do time de voleibol. Assim, o irmão não vai perder todas as oportunidades que pode surgir para ele, já que uma grande competição de vôlei está chegando. Mas ao chegar na equipe de vôlei, Sprite acaba descobrindo que o Z não é uma pessoa assim muito amigável e que todo o pessoal do time odeia ele. E agora, Sprite vai ter que fazer de tudo para se dar bem com o time. Inclusive, ele acaba também se envolvendo com o maior rival do Z dentro do time de vôlei, que é o First. E o que o Sprite também não esperava era que ele iria acabar se apaixonando pelo First. Só que as surpresas não acabam por aí, porque logo Z desperta lá no hospital e agora Sprite tem vários problemas para ter que resolver. Vamos lá, como de praxe aqui no canal, geralmente eu sempre aponto os meus pontos positivos e os pontos negativos dentro dessa série. Só lembrando que esses pontos negativos e positivos são na minha opinião. Se você tiver uma opinião diferente da minha, deixa aqui nos comentários de uma forma educada. Ok? E como sempre, vamos começar com os pontos negativos. O primeiro ponto negativo dessa série que eu preciso apontar é que Twins The Series tem uma história muito enrolada. Twins The Series é uma série que traz em seu plot principal um grande clichê, que no caso é gêmeos que trocam de lugar. Eu ouvi até algumas pessoas comentando lá na rede do Antigo Passarinho, falando que essa série aqui é mais um caso de a usurpadora dos BLs. Até porque a gente tem Not Me, que também é uma série que houve muita comparação entre Not Me e Twins The Series, que traz o mesmo arco principal, o mesmo plot principal. Só que no caso dessa série aqui, ela enrola demais para desenvolver o seu roteiro. Nos primeiros episódios dessa série é até que é interessante, porque ela sabe dosar muito bem os momentos dramáticos dos momentos de comédia. Só que com o desenrolar dos episódios,
episódios, tudo vai ficando massivo e cansativo de se assistir. E o roteiro, ele ainda insiste nessa enrolação basicamente a série inteira. Fica nessa enrolação do Sprite não contar que ele não é o Z. E isso acaba ficando arrastado e cansativo. Chega no momento ali já na metade da série que eu como espectador já estava ficando completamente cansado, porque a série ela não desenrolava. Ficava nessa coisa de guardar segredo, evitar os problemas, não resolver os seus problemas, não haver diálogo. E isso vai cansando o espectador a ponto de me fazer querer desistir da série. Só que no final eu não desisti e assisti por inteiro. Segundo ponto negativo dentro dessa série são personagens secundários muito mal desenvolvidos. Essa série ela contém um elenco de apoio gigantesco. E claro que com um elenco deste tamanho, o roteiro não iria conseguir desenvolver muito bem esses personagens. Ela quase não consegue nem desenvolver direito os protagonistas. Imagine toda essa quantidade de gente que tem dentro do elenco. Só para você ter uma noção do tamanho do elenco dessa série. A gente tem os gêmeos, o Sprite e o Z, e também os seus respectivos casais, o First e a Salmon. Fora eles, a gente tem toda a equipe do time de vôlei e também o treinador, sem contar com toda a equipe de competidores do jiu-jitsu que também tem o treinador ali. E ainda por cima temos os pais dos gêmeos e também eles ainda conseguiram incluir ali umas fãs do Z que tentaram ainda até criar uma história para elas. Ou seja, são tantos personagens que a série tenta ainda desenvolver alguma coisa para esses personagens que acaba ficando aquela coisa meio sem graça, meio meia boca. E aquilo, os personagens eles acabam não tendo desenvolvimento porque não tem tempo de tela e também tem personagens demais dentro do roteiro para poder conseguir contar alguma história. E no caso dessa série aqui, as histórias ficaram bem meia boca. Terceiro ponto negativo dentro dessa série são os arcos mal desenvolvidos. Claro que com tantos personagens que existem dentro dessa série, com certeza os arcos desses personagens vão ser mal desenvolvidos, até porque 12 episódios não vai ser um tempo suficiente para contar a história de todos esses personagens. E é aquilo, o arco principal da história, que é envolvendo os gêmeos, já ocupa 50% de todo o roteiro dentro da série, sobrando apenas o restante dos 50%, que é dividido em uma infinidade de personagens que cada um tem sua história para contar, mas não tem tempo de tela o suficiente para contar essa história deles. Uma coisa que eu preciso dizer, por exemplo, é que além dos casais principais ali da história, que é envolvendo os gêmeos, a gente tem outros casais, e são muitos outros casais dentro dessa série, que eles têm um desenvolvimento bem meia boca. Como por exemplo, a gente tem o Tan e o Sam, que é um casal secundário ali dentro da série, que tem uma história completamente reduzida e super mal desenvolvida. Isso porque eu não vou nem contar porque existe também um outro casal entre os jogadores de vôlei, que geralmente dentro da série eles só serviram para entregar cena hot, porque história deles mesmo não tem, é bem fraca. E ainda por cima, a gente tem personagens dentro dessa série que eles não estão ali envolvidos a um casal, eles têm um arco até que interessante, mas não é desenvolvido. Como por exemplo, o Cole, que cometeu vários crimes ali dentro do roteiro da série e que teve uma solução bem meia boca para todo o arco envolvendo ele. E também tem o Tom, que é um personagem que ele teve um arco ali envolvendo a mãe dele, que é uma mãe doente e que também foi bem mal desenvolvido, sem contar com outros personagens do time de vôlei que é aquilo. O roteiro tentou entregar uma história para eles, mas o tempo de tela não favoreceu nem um pouco. E o roteiro mesmo acabou matando a história desses personagens, porque eu acabei perdendo completamente o interesse em ver a conclusão da história deles. Enfim, preciso dizer, os arcos são muito mal desenvolvidos desses personagens, com exceção do arco protagonista. Mas o resto é muito mal desenvolvido e eu achei bem sem graça. E quarto ponto negativo que existe dentro dessa série, um final corrido. Como o arco principal dessa série, envolvendo ali a troca de lugares dos gêmeos, ele levou basicamente 11 episódios para serem concluídos. O último episódio, que é o episódio 12, foi completamente corrido e muito acelerado. Então, eles acabaram concluindo as histórias de todos os personagens em um episódio. E foi aquela coisa muito corrida e bem meia boca, sendo que teve final de arcos ali que nem fez sentido. Eles poderiam muito bem dosar entre esses 12 episódios para fazer com que essa revelação final que eles colocaram no
final do episódio envolvendo os gêmeos acontecesse ali pela metade da série ou um pouco quase no final da metade da série, e assim os restantes dos episódios fosse para concluir os arcos. Por mais que os arcos dos personagens secundários possam ter sido mal desenvolvidos, teria mais tempo para desenvolver os arcos desses personagens secundários e não ficaria essa coisa super acelerada e corrida que foi em um episódio para concluir os arcos de todos os personagens que tem dentro desse roteiro. Mas não foi isso que foi feito. Eles usaram 11 episódios de pura enrolação para tentar concluir tudo em um episódio. E foi tudo muito corrido, acelerado e super sem graça. Pelo menos na minha opinião. E vamos agora de pontos positivos sobre essa série. Não são muitos, mas tem pontos positivos. E um primeiro ponto positivo que eu preciso destacar aqui dentro deste vídeo é a atuação do Frame, que é o ator que fez tanto o Sprite quanto o Z. Essa série aqui é o primeiro trabalho do Z, e ele entregou muito bem nas personalidades dos dois personagens. Era bem perceptível e fácil do telespectador identificar quando era o Z e quando era o Sprite em cena. E a gente percebia essa diferença de personagens só pelas expressões faciais que o ator conseguia fazer, e isso foi para mim um ótimo trabalho. O segundo ponto positivo dentro dessa série que eu preciso apontar é a química de todo o elenco. Sim, preciso destacar toda essa química que o elenco teve, não só os protagonistas, mas todo o elenco também de apoio dessa série. O elenco ele tinha muita química, seja nas cenas românticas quando era ali pelos casais secundários, ou então aquelas cenas de amizade com o time de voleibol, ou então os competidores lá de jiu-jitsu. Sempre eles entregaram muita química e pelo menos me convencia bastante que de fato eram amigos que estavam ali conversando, que estão jogando juntos. E também preciso destacar que as cenas mais adultas, os atores entregavam bastante química. É uma pena que o roteiro não contribuiu tanto assim para o desenvolvimento desses personagens, mas pelo menos na química os atores entregaram muito. Eu pelo menos gostei bastante. Infelizmente neste vídeo aqui eu não vou fazer elogios à parte técnica dessa série. A direção da série não foi lá essas coisas, a fotografia foi bem mediana e a trilha sonora eu não me apeguei tanto. Por fim, a minha nota geral para Twins The Series é 3 estrelas. É uma série divertida, engraçada, rende um bom entretenimento, mas contém bastantes falhas, principalmente no roteiro e na edição. E essas falhas acabam contando muito na perspectiva final que a gente tem sobre a série. Pelo menos na minha perspectiva sobre a série. Mesmo com bastantes cenas bem legais, bem divertidas, ainda assim foi uma série bem mediana na minha opinião. E eu quero que você me diga também aqui nos comentários se você assistiu Twins The Series e o que você acha sobre essa série. Me diga aqui os seus pontos positivos, seus pontos negativos e se você concorda comigo ou não. Mas lembre-se de deixar tudo aqui nos comentários de uma forma educada, ok? Mas ainda assim, comenta tudo aqui embaixo que eu quero saber. E esse aqui é mais um vídeo, mais um reviewzinho que eu faço sobre essa série. Eu acho que eu consegui entregar um review sem dar muitos spoilers sobre essa série. Antes de me despedir, eu gostaria de pedir mais uma vez que você se inscrevesse no canal caso você ainda não seja inscrito e também de deixar um like nesse vídeo caso você também não deixou o like ainda. Eu vou ficando por aqui, até um próximo vídeo. Fui!